Fala galera, começando aqui o podcast Só Fachada, com essa equipe de peso aí, Rafael, Marlon, Isaac. A gente vai falar um pouquinho sobre a gente, e em seguida aí a gente já vai falar um pouco sobre a apresentação do podcast, o que como nasceu essa ideia, o propósito da gente com essa ideia. Vamos começar pelo Rafael aí, fala um pouquinho aí, Rafael. Nome, idade. Fala galera, boa noite. Meu nome é Rafael, tenho 26 anos, faço faculdade na Estácio de Nova Iguaçu. O nosso curso ele começou ali por volta de 2018, então o curso é um pouco novo aqui nas redondezas. É verdade, a gente sempre tem essa. A gente teve essa experiência, né? Por ser a segunda turma da faculdade, a gente sempre ouviu muito de. Na verdade, não ouviu, né? Mas a gente experienciou, né? O que é um curso de arquitetura começar do zero ali, sem laboratório, e a evolução que se deu durante esse tempo. E, assim, uma evolução absurda, que a gente pode Sim, falar sim, verdade. também mais pra frente aí. Fala pra gente aí também, Isaac, um pouquinho onde você estagia. Vou deixar claro aqui, já adiantar que é todo mundo aqui da Estácio de Nova Iguaçu, de arquitetura, né? Pra gente poder não ficar Já todo mundo começa repetindo, fácil, né? né? Fala aí, Rafa. Fala, meu nome é Isaac Barbosa, tenho 21 anos. Também entrei junto com a maioria do pessoal, né, na segunda turma, né, lá da Estácio de Nova Iguaçu. Eu fazia estágio, né, na prefeitura de Nova Iguaçu, né. Felizmente eu fui efetivado, né, inclusive vou falar sobre isso nesse episódio. Basicamente é isso. E eu vou passar a palavra para o Marlon. Vai, Marlon, fala aí. Fala galera, meu nome é Marlon, tenho 24 anos, também sou, né, da Estácio. Nós somos muito chegados, porque quando fomos, como o João falou, fomos a segunda turma, então a gente já tem uma aproximação legal assim, temos uma amizade maneira e a gente está começando esse podcast aí para falar um pouco, né, mostrar para vocês sobre a nossa vivência na arquitetura e na parte acadêmica aí. É legal. Eu acho que o mais importante do podcast, assim, para deixar logo de cara o que vai ser esse podcast, é essa aproximação, né, entre a comunidade acadêmica, os estudantes de arquitetura, não só desse campus, mas de outros campos também. E trocar essas experiências, porque a gente tem visto, pelo menos eu que acompanho alguns podcasts, o Arquicast, alguns outros podcasts, a gente vê muito se falar da arquitetura da galera de Curitiba, São Paulo, o pessoal dos escritórios famosos, mas aí a gente ainda não vi um podcast de arquitetura, principalmente da Baixada, né? Estudante, Né, né? galera? Tipo, porque, assim, falando já de Baixada, a gente não é muito protagonista nesse lance da arquitetura, até porque é, é algo relativamente, não que seja novo, né, mas a difusão, principalmente dos cursos de arquitetura na Baixada, veja, eu acho que depois da Unigran Rio, né, que não tem mais a faculdade de arquitetura, eu acho que o nosso campus é o único, né, da Baixada, não sei, alguém Eu consegue. acho que somos os únicos da Baixada, sim. Pelo menos nessa parte, nas redondezas, tipo Nova Iguaçu, Nilópolis, é, só Fora, nós mesmo. fora as EAD da vida aí, né? Mas protagonista nesse sentido, né? Porque, por exemplo, criação de conteúdo de arquitetura, podcast nesse formato, da onde a gente mora, assim, com as vivências do nosso dia a dia, é muito difícil de encontrar, pelo menos eu ainda não tive acesso, Com né? certeza. E já vamos falar um pouco sobre, já que a gente está pegando nessa questão do estágio, né, que é o tema principal do nosso podcast aqui. Queria deixar uma discussão livre aqui, começar, né, a importância do estágio de campo em arquitetura. Tipo, o que vocês acham aí? Por que é tão importante a gente estagiar, correr atrás, montar um currículo legal, ir atrás de contatos, enfim. Por que vocês acham que é interessante essa busca aí? A experiência muda completamente a visão, né? Tipo, claramente.
a pessoa vai se decidir mesmo se é real. Porque a arquitetura é uma coisa Muito muito amplo, né? ampla e isolada ao mesmo tempo. Pelo fato de que, tipo assim, é muito específica, né? Essa é a palavra certa. Porque a pessoa ou odeia ou ama de paixão. Tipo, É não tem, verdade. não vejo meio termo. Se você amar, tipo, eu gosto de arquitetura e tal, você, tipo, não vai conseguir desempenhar um papel realmente Significativo. efetivo, isso, eficaz, certo? Eficiente. Porque a arquitetura é meio complicada de você seguir sem experiência. E você só vai ter noção de mercado, essas coisas assim, estagiando, experimentando um pouco do mercado de trabalho envolvendo a arquitetura, pelo menos o principal mercado, né? Porque é aí que está a vantagem da arquitetura, né? Que tu pode ir para todos os lugares possíveis, assim, é meio Cada dia é uma área nova sendo exatamente. abraçada, né? Cada dia é uma área nova, então, tipo, é muito interessante estagiar antes de você se envolver assim diretamente, se formar e pá e tal. É, Realmente é muito mais interessante você, por enquanto que está estudando, né? Por enquanto que está quase se formando, você estagiando. eu vejo muito dessa questão da galera aprendendo bastante com os estágios aí. E assim, eu sou um pouco suspeito porque não é que eu não concorde muito com essa frase, eu aprendi mais no estágio do que na faculdade, porque a gente, pelo menos nessa turma, né, pelas grades que eu venho fechando, tenho tido professores de peso aí, todo mundo sabe, e a gente tem adquirido bastante experiência. Assim, a parte prática da coisa, com certeza, é um pouco mais complexo da gente pegar isso na faculdade, mas, cara, tudo que eu sei hoje foi da junção, né? Dessa junção do meio acadêmico ali com a prática profissional também. E eu acho interessante também que pelo menos no nosso grupo aqui, né, tem muita diversidade, né? Eu trabalho no CAL, eu esqueci de falar de mim, eu vou falar sobre mim agora. Meu nome é João Vitor, eu vou ser o host aqui do podcast, pelo menos por esse episódio, vou estar conduzindo as falas aqui. Meu nome é João Vitor, eu tenho 22 anos, eu estagio no CAL, no Conselho de Arquitetura daqui do Rio de Janeiro, na parte de comunicação lá. E já pegando uma parte sobre o estágio, enfim, foi muito interessante para mim ter chegado lá, porque dentro do CAL ali, eu consigo pegar, adquirir essa vivência da arquitetura, dos eventos de arquitetura, dos editais que vão se abrindo, dos temas relevantes que estão surgindo, enfim, das notícias que têm surgido. Então, essa parte, né, da arquitetura, esse campo tem me chamado muita atenção e conciliar isso com a minha base que eu tenho na faculdade tem sido muito interessante porque está abrindo a minha cabeça assim para enfrentar novos desafios e pelo menos discutir pautas que talvez eu não discutiria se eu não tivesse essa bagagem, se eu não tivesse adquirindo essa bagagem, né? E eu acho que o importante também, assim, além do estágio de campo, é a gente discutir sobre arquitetura, né? Fora do nosso ambiente ali de faculdade. E já vou puxar uma pergunta aqui para o Rafael. Rafael, fala pra gente aí como é que foi essa jornada aí do estágio. E já puxando um gancho também de se foi tranquilo achar estágio aqui na Baixada Fluminense, porque também é um tema que o pessoal com certeza tem vontade, tem curiosidade de saber, porque a maioria das vagas, pelo menos lá no grupo, né? O pessoal joga muito vaga da Barra, do Rio de Janeiro. Fala um pouquinho pra gente aí Verdade, de como é que verdade. foi. Eu também não acabei não falando como é que foi onde eu estagio. Eu faço estágio aqui atualmente. Eu fiz estágio aqui em Nova Iguaçu mesmo, no escritório de desenho e arquitetura. E eu entrei como estagiário e hoje eu também sou efetivado. Há 8 meses eu sou efetivado. Mas essa trajetória de trabalho em questão de faculdade e estágio, ela se iniciou fora da arquitetura, porque no início do curso, todos os escritórios eles pedem experiência em alguma programação, em algum programa. E eu não tinha essa experiência, eu não tinha com algum curso técnico prévio, algum curso específico de CAD ou de SketchUp, eu vim realmente fora, totalmente fora desse âmbito da arquitetura.
Então eu comecei estagiando na prefeitura de Nova Iguaçu, só que na área de educação, na CEMED, e lá que eu consegui estágio no começo ali do curso, né? Que é ali nos 2 primeiros anos que a gente ainda está criando aquela experiência nos programas. Mas aí após isso, após 1 ano e 3 meses de CEMED, que eu fui conseguir esse estágio na área de arquitetura em específico, mas eu tentei até o estágio na prefeitura, que hoje o Isaac está lá, mas eu tentei a transferência, né, do estágio em questão da área de educação para arquitetura, no caso lá no centro, né, da prefeitura de Nova Iguaçu, mas eu não conseguia e eu foquei em procurar emprego na área privada. E Sim, foi aí sim. que eu consegui, mas só que eu senti uma dificuldade de encontrar estágio nessa área. Por aqui, que a maioria das propostas vinham realmente da Barra, de Copacabana, Barra, foi Recreio, Fundão também veio proposta de trabalho. Mas aqui de Nova Iguaçu eu tive 2 propostas, foi a que eu estou hoje, e uma outra foi a construtora, que também por aqui tem algumas construtoras que têm acesso a esse estágio de arquitetura. Sim, é interessante ver e tipo, observar isso de que, pelo menos na questão das vagas, né, a gente acaba, eu acabei percebendo, eu não sei se isso aconteceu ou era só porque não tinha vaga mesmo, mas de que de um tempo para cá tem se criado, né, tem, tem aberto bastante escritórios de arquitetura aqui na, na Baixada, em Nova Iguaçu, por exemplo, eu conheço uns três que são bem recentes, aí tem 1 ano e meio, 2 anos de existência. E é legal, né, que a gente tem ofertado mais vagas por aqui, porque a gente está falando sobre essa dificuldade, né, mas nós três, né, vocês três, na verdade, exceto eu aqui, estagiam na Baixada Fluminense na área de arquitetura e urbanismo. Então, é muito legal que tem se tornado forte isso aqui, tanto os escritórios de arquitetura, tanto os estudantes quanto a aplicação da arquitetura. A gente vê mais, cada vez mais, as plaquinhas ali com o registro dos arquitetos por aqui também, É verdade, já tem né? aumentado. Tem aumentado bastante. E Marlon, fala um pouquinho aí pra gente também. Você estagia na prefeitura de Mesquita, né? Fala um pouco sobre o seu Sim, estágio, eu qual esqueci área. de falar um pouco. Então, como eu já tinha me apresentado, né, só não falei de onde eu era, eu trabalho como estagiário na prefeitura de Mesquita. Hoje eu renovei lá, já tô, já vou para completar mais ou menos 1 ano, quase 1 ano por aí. E foi um pouco complicado até eu chegar lá, porque quando você pensa em seu primeiro estágio, você ainda não sabe qual área você quer se É identificar, e verdade, é você verdade. sai mandando o currículo para tudo quanto é lugar, até te aceitarem, até você começar, tipo, pô, meu primeiro estágio, o que que eu vou fazer? E aí, depois de um longo período de tanto mandar currículo, que a gente acha que nunca vai conseguir, sempre tem um melhor que É a gente, verdade. e quando você envia, é chamado para uma entrevista e você, pô, não, vai começar semana que vem, aí você fica, caraca, e agora? O segundo passo, será que eu sei o suficiente para exercer Sempre esse rola, sim. cargo aqui? Por mais que seja. Aí tu, pô, mas eu não tenho tudo aquilo que pede. E aí você vai começando a se adaptar aos poucos, mas isso é uma parada que, tipo, pro estudante de arquitetura, para começar, é um pouquinho pegado, porque justamente como o João, o Rafael falou, surge muita vaga, né? Mas lá para Recreio, Barra, lá para baixo, e a gente nem sempre tem condições financeiras também, ou às vezes coincide com nossos horários de, pô, eu vou me dedicar na faculdade ou vou me dedicar mais no estágio? Eu Fora a vou questão ficar do mais, transporte, né? eu vou ficar mais horas no trânsito, vou chegar atrasado na faculdade, vou me comprometer, entende? E aí você tem que ver os pontos positivos e negativos. Se você vai para o estágio
sua aula é 7 horas, você chega às 7h30, 7 horas, aí é complicado, né? É, já Então é você, uma coisa que era pra ajudar, né? Ele já uma coisa, começa a exatamente. atrapalhar um pouquinho, né? Então você acaba se esforçando em, às vezes, mais querer começar algum estágio para pegar uma experiência, né, profissional, para você falar, pô, eu preciso de um estágio, preciso, Uhum. às vezes, para bancar minha faculdade, justamente como a gente da Baixada, né, que não tem, às vezes, verba suficiente, a gente trabalha para pagar nosso estudo, Sim. então a gente sempre corre atrás para poder ganhar um pouquinho mais, tá sempre buscando algo melhor. Ô, Isaac, Olha lá. fala aí pra gente quando que. Porque é uma questão também legal a se pensar, porque eu creio que vão ter pessoas dos primeiros períodos de arquitetura assistindo esse podcast aqui, ouvindo o podcast. E quando foi que esse sentimento despertou em você assim, falando, cara, eu preciso arrumar um estágio, eu preciso começar a minha prática profissional, eu preciso começar aí ver em qual área eu vou seguir, tipo, em que período ali mais ou menos isso aconteceu? É, foi ali pelo sexto período. Como o Marlon falou, né? Tipo, a gente sente muita dúvida se a gente é capaz ou não, tá ligado? Uhum. E eu só fui atrás do estágio quando eu vi que eu sabia mexer pelo menos no início dos programas e tal. Porque, primeiro, a maioria dos estágios não aceitam de quinto período para baixo. É muito Verdade, difícil achar. verdade. Já é difícil achar de quinto período para cima, né? É muito difícil mesmo. Entre o quinto período, o sétimo ali, é muito difícil. Agora, pro sétimo para cima já é um pouco mais fácil. E Né? foi ali que eu peguei, né? A partir do sétimo. E tem uma. Desculpa te interromper tua Claro. linha de raciocínio ali, mas a gente falou dessa faixa aí, né? E do estágio. E ao meu ver, eu não sei se. Não conheço ninguém que passou por isso, mas eu vejo que tem um limbo ali do estágio, que a galera que Aham. tá no nono período ainda não conseguiu estágio, porque, tipo assim, É, as empresas, os escritórios geralmente pedem quarto ao oitavo, quinto ao sétimo, quinto ao oitavo, tipo, e ali no. Imagina essa galera de último período que ainda não conseguiu estagiar, penso que deva ser complicada, né? complicado, complicado. Deve ficar apreensivo pra caramba. É porque tá ali Mas é. pertinho de se formar, assim. Uhum. Aí quando eu vi que eu tinha alguma noção básica dos programas e tal, eu comecei a procurar, né? Mas é complicado porque, tipo assim, hoje a gente manda pra tudo quanto é lado, sai, a gente nem sai de casa, né? Pô, Uhum. parando pra pensar na tecnologia que é disponível pra gente, Sim. é muito diferente da maneira que era feita antigamente. Então, tipo, a gente não tem a ninguém para recorrer perto da gente, tipo, família, tipo assim, porque a maioria da minha família aqui é tudo das antigas, então, tipo, botar currículo na mochila e ir a Isso pista é fora. uma boa, É né? verdade. Aham. E, tipo, e ninguém aqui é formado, tá ligado? Eu sou o primeiro da família aqui dentro de casa a se formar em alguma coisa, Ô, entendeu? puxando É, esse, parando pode só falar. pra falar sobre essa questão do formato, cara, você acredita que assim, meu primeiro contato com um arquiteto, de verdade, assim, um arquiteto formado, foi na faculdade, cara? É Tipo, mesmo? eu nunca tinha sequer conversado com um Meu primeiro arquiteto. contato também. Eu ficava ainda É, assim, embasbacado, tudo, não, caraca. gente, pô, eu entrei na Também. faculdade, assim, claro, sabendo as atribuições, né, mas assim, não entendendo muito sobre o que era a arquitetura em si, né? A arquitetura, assim, o conceito, tipo assim, Básico. o conceito básico de arquitetura, né, mas a importância, as práticas profissionais, tipo, as As nuances vertentes, é muito específicas isso, mesmo. as vertentes, a importância, sabe, a arquitetura como arte, a arquitetura como movimento social, e assim, tipo, essas coisas eu só fui ter depois de, sei lá, terceiro, quarto período. Aham. Eu cheguei a ter um contato com um arquiteto formado, no caso, mas em outro âmbito, né? Que foi que eu trabalhava em obra antes da faculdade. Uma maneira aí, ó, não sabia. Então, esses trabalhos que eu fazia, principalmente lá para baixo, né? Que é o que a gente está falando aqui, que a maioria isso é mais disseminado lá pelo centro do Rio. Sim. E foi o meu primeiro contato com arquiteto e engenheiro foi por lá. Por aqui, realmente, isso não era fora da realidade, né? Dessa realidade vivida no local que eu moro.
Com É, certeza. E hoje tu tem até às vezes um amigo arquiteto, né? Que vai criando laços. isso, é E aí, verdade. quando tu para pra pensar do caraca, eu sou amigo do arquiteto tal, eu sou amigo do professor, eu sou amigo do. O É cara a melhor faz isso, o coisa. cara já foi pra Barcelona, o cara é pós em alguma coisa. É verdade, Já, verdade. nos primeiros períodos você fica assim, o professor desenhando quadro, fazendo volumetria, falando um montão de coisa. Eu falei que, caraca, eu quero ser que nem esse Muito, cara. Esse período, o professor já tá te mandando mensagem. Ah, é, muito bom. Aí, esse negócio de preparação, tipo, sentir preparado é muito importante para você começar a procurar o estágio em si, entendeu? Aham. No meu caso, eu fui a partir do sexto ali, né, para procurar estágio. E até que eu não consegui nada, fiquei, fiquei vagando pelo além, até que surgiu uma oportunidade de emprego, tipo, fora da arquitetura para mim, lá no centro do Rio também, né? Mas foi na área de assistência social, Que não né, deixa que de não ser tem importante, muito. mas. Hã? Que não deixa Oi? de ser importante, né? Que não Como deixa de ser profissão. importante, não te valorizando, claro, o trabalho era fantástico, assim, fazia um trabalho muito bonito. Assim como a arquitetura também tem um traço de assistência também, né? Não vou descartar isso, é óbvio, né? Sim. Não, e Claro que assim, é. é Pode só, falar. só observando, porque, cara, essa tua experiência, você pode até falar um pouco sobre ela, porque eu vejo que ela se refletiu em um dos seus projetos, um dos nossos últimos projetos aí, que foi da Ah, com igreja, né? certeza. Então, cara, foi absurdo. Desde a época que você fazia, eu já admirava bastante, tanto o trabalho em si, quanto a sua dedicação de trabalho noturno, né? Porque você virava à noite lá. Noturno. E hoje eu vejo isso se refletindo no teu trabalho. Então, por mais Ah, que com tenha certeza. sido Afeta muito. na área de assistência social, a gente conseguiu ver isso aí bem legal nesse último Afeta período. muito, E afeta muito. como o João tá falando aí, e muitas das vezes a gente começa a tipo, se inspirar e também admirar o colega do lado. Então, Ah, com você está certeza. trabalhando com ele num projeto, numa entrega, ou seja lá no estágio, você fala, pô, consegue me ensinar isso, cara? Tu olha para ele, pô, tu sabe mais um Sim, pouco, tu tem para, muito pega essa isso. experiência e tu fala, Tem pô, muito maneiro, o isso. cara me ajudou, agora eu vou ajudar ele, eu vou ajudar outro. Sim. Isso é bem maneiro. Sim, experiência, isso em conhecimento. Pô, nada mais justo, né? A gente está ali para compartilhar conhecimento dentro da faculdade também. Não é só para adquirir conhecimento, mas também o Ele, pouco que tu tem, o pouco que todos ali têm, todo mundo tem conhecimento, certo? Uhum. Em- Mesmo sendo em áreas diferentes. Por exemplo, o João tem uma pancada de conhecimento em design, certo? Design gráfico. Tipo, moleque manda muito. Não tem como nem competir, alguma coisa. Então, Que isso. ele ensina pra gente. Ah, criatividade, vai. Tento ensinar alguma coisa. Sempre assim, mano. Sempre assim. É, Então é uma troca absurda que acontece na faculdade em relação a isso. eu acho que essa é a importância não da panela, né? Mas, tipo assim, a importância de você não estabelecer, mas pensar em um grupo ali de trabalho que você vai manter, porque é como um escritório de projeto, né? Você começa a entender as características individuais de cada um ali, e cada um tem o seu ponto forte, né? E isso no final de um projeto, numa produção de um ateliê, de um projeto paisagístico ali, isso vai se destacando, cada um vai se destacando em uma parte e o projeto acaba por ficar completo porque você conseguiu se aproximar das pessoas certas, né? Você conseguiu se aproximar das pessoas é, que estão realmente ali para poder somar. Eu acho que um complementa o outro. Eu acho muito interessante isso, pelo menos dessa nossa união aqui. Sim, sim, verdade. E falando agora que isso também me veio à mente que por eu já ter trabalhado muito executando a obra na parte física mesmo, agora hoje em dia quando eu vou fazer um projeto técnico, eu sinto muita facilidade, que eu sei como faz. É, Uhum. Eu isso sei como aí. aquilo vai ser executado, eu sei como aquilo é pronto, eu sei como é aquilo, Tem que ser o representado. processo. E uma dica absurda, tipo, que tu deu agora, Rafael. A questão da visita em campo, né? Uhum. Sim, Isso muda assim, tudo. muda completamente sua visão de projeto, né? Porque você
você pensa como executar aquilo, entendeu? Tipo, é muito difícil você ver um projeto de qualidade das pessoas que não foram, velho, para o campo. Na faculdade, Isso que é o inclusive. bacana, com certeza. Eu tive uma certa experiência, né, por parte de construção na prática e tal, né, no campo. Então, foi meio, tipo assim, completamente abriu minha visão, certo? Primeiramente, abriu minha visão sobre muita coisa, né? A questão de ir atrás, de pesquisar e tal, isso é fantástico. Realmente, eu acho necessário pra caramba a pessoa E, ter uma experiência dessa. e foi até bom tu falar, Isaac. Eu queria abrir uma brechazinha para perguntar quanto tempo que vocês se dedicam aí por dia, mais ou menos, na arquitetura. Porque às vezes a gente sai do estágio, né? Vai para a faculdade, aí chega em casa, ainda tem que fazer o trabalho, madruga um Ah, pouquinho. isso é E aí é verdade. 24 horas e mais um pouco de É arquitetura. 26 horas de arquitetura e meia horinha de sono. É normal. A arquitetura é aquele negócio, domina a tua vida de um jeito 24 horas. Não dá pra dormir sem, não dá pra acordar sem. Dorme pensando, tu acorda pensando. Tipo, é uma coisa que muda completamente sua rotina. É uma parada que vai mudar a sua visão sobre muita coisa, tá ligado? É Tipo, não tem verdade. como permanecer na mesma rotina seguindo exatamente uma vida arquitetura lifestyle. Não tem. Eu costumo falar que o arquiteto, a arquitetura em si, ela é uma profissão generalista, mas no bom sentido. Que a gente precisa ter conhecimento sobre tudo, né? Tipo, a gente Estuda um precisa pouco. a gente precisa estudar sobre diversos temas diferentes. Então, quando a gente não está ali na arquitetura em si, a gente está sendo abraçado, seduzido por um outro tema que surgiu da arquitetura. Que a gente começou estudando arquitetura, aprendeu sobre aquilo ali e você já está se desviando assim. Mas a arquitetura ali é o ponto chave, né? Que distribui todo esse conhecimento aí. Vou falar um pouquinho também sobre, agora sim, nessa segunda parte do podcast, para o pessoal um pouco das dicas, né? Análise de currículo, da montagem de currículo, a importância de fazer bons projetos na faculdade, porque parando para poder falar um pouco sobre a minha experiência, cara, foi gratificante demais ali o período que eu estava procurando estágio, porque eu recebi 5 propostas de escritórios diferentes, de lugares diferentes, no momento que eu estava dedicado nessa questão de montar o meu currículo, fazer uma boa apresentação, conversar com os escritórios, e eu vou falar um pouquinho sobre isso, né? Então, de início ali, eu procurei, antes de começar a elaborar isso, eu comecei a me dedicar um pouco mais nas apresentações de projeto, né, nos meus projetos de ateliê, nas coisas que eu produzia na faculdade, para que isso pudesse entrar para o meu currículo. E no meu currículo eu consegui montar ali uma história para poder conseguir chegar a esses escritórios com material interessante. Porque a gente sabe que a gente, com um projeto de faculdade, principalmente ali de primeiro e segundo período, não é algo que enche muitos olhos de quem está contratando. Porque pô, cara que está contratando provavelmente é um arquiteto. Então ele vai ver tua planta lá com nível de representação gráfica de primeiro período, e isso não vai encher muitos olhos dele. E Tudo que aí, você pensar em, tipo, tá maneiro pra caraca pra você, mas pra ele já tá cansado de. pô, exatamente isso. E aí eu pensei, cara, como é que eu posso fazer isso? Então eu estruturei um método, um método, parece que eu vou lançar um curso aqui. Mas eu estruturei uma forma, né? Que primeiro eu tinha feito, né, esses projetos, coloquei eles no meu currículo, contei um pouco de quem sou eu ali, das minhas experiências, dos meus softwares, que é muito importante, assim, eu tenho plena certeza de que se não fossem os softwares que eu domino, né, Photoshop, Illustrator, SketchUp, eu acho que essas vagas não teriam caído, mas é por isso a importância de se dedicar nisso, mas eu acho que como você chega, como você se apresenta, como você se vende, conta muito. Eu vou falar o que eu fiz mais ou menos. E aí depois que eu peguei esses projetos, eu selecionei 15 escritórios de arquitetura, de 15 a 20. Pesquisei no Google lá, escritório de arquitetura Leblon. Escritório de arquitetura eu sempre procurei as vagas um pouco mais para lá do que para cá, por causa do salário, né? Tipo, vamos ser franco aqui, realmente pagavam bem mais e aí eu queria chegar nessa galera. E aí fui pesquisando no Google e do nome que eu pegava lá no Google eu jogava no Instagram. E aí eu seguia eles no Instagram. Eu segui mais ou menos ali 15 escritórios de arquitetura, 15 a 20 nessa semana.
elaborei um texto modelo, me apresentando, falando sobre mim, a minha idade, as minhas competências e como eu podia estar solucionando os problemas que a empresa que está contratando o estagiário precisa resolver, né? E aí eu fui chegando de um por um, fui mandando na DM mesmo. Quando eu tinha um e-mail ali na bio, eu mandava o e-mail, então eu peguei e mandei sempre currículo e portfólio para essa galera. E aí, cara, passou 1, 2 semanas, isso não surtiu efeito. Na terceira semana, eu já tava, assim, podendo, né, graças a Deus, escolher onde eu ia estagiar, porque teve uma proposta da Prefeitura de Nova Iguaçu, teve uma proposta da Marcenaria, teve uma proposta do Escritório de Arquitetura da Fernanda também na Barra da Tijuca, e, tipo, foi legal, né, passar. Claro que não foi tanto, porque no final das contas você tem que abrir mão de um para pegar outro, mas foi legal ver o resultado disso acontecendo. E aí eu queria falar um pouco, tipo, perguntar um pouco para vocês é, de como vocês estruturaram o currículo de vocês para poder se vender, né? O posicionamento ele é muito importante nessa parte, porque o currículo é o primeiro contato que você vai ter com o teu empregador. Então, tipo, falar um pouquinho. Eu queria falar de um ponto que eu achei muito importante na sua fala, que foi a parte do enviar currículo, não para quem está disponibilizando uma vaga, mas para os lugares que você quer estagiar. Exatamente, cara, Porque exatamente. na maioria das vezes nós ficamos esperando a vaga chegar até nós ou a vaga aparecer em algum lugar. Mas se você vai até o empregador e você se coloca diante dele e fala, "Olha, eu sei fazer isso aqui. Exatamente. Quem não é E, visto não é lembrado, né? e eu consigo solucionar essas coisas nessas áreas em específico. Se ele precisar, ele vai te olhar. Mesmo se ele tiver. Exatamente. E se ele Acho tiver gente, ele vai entrar em contato, provavelmente. Porque isso também aconteceu comigo. tem que se mostrar, velho. Tem que se Tem que mostrar. mostrar, mesmo com o medo que foi citado de Insegurança, mesmo a com insegurança. insegurança de não ser reconhecido, a insegurança de ir e errar e ser demitido, ou a insegurança de colocar muitos currículos e não ser chamado para nenhum. Tem a questão também de você deixar o seu celular ligado e der a sorte, tipo, deles te Aham, ligarem, que você fica o tempo todo com o celular ali, né? Você, caraca, será que ele vai me ligar? Falaram que ia mandar a resposta essa semana. Aí tu fica ali. Por incrível que pareça, eu consegui, tipo, atender meu telefone, né, que eles me ligaram. Eu tava quase dormindo. Tipo, eu já tava de férias, aí, um cansaço. Cheguei, eu falei, pô, até agora eles não me ligaram, eu vou tirar uma soneca. Quando eu dormi, aí o telefone tocou, eu atendi. Marlon, então, a gente gostou de você, eu queria te chamar. Eu meu, falei, caraca, imagina se eu durmo, meu essa primeiro vaga dia é foi boa. essa aí. Lá na Nova Iguaçu, foi praticamente. Eu não estava dormindo, mas eu tinha acabado de chegar do trabalho. Aí eu cheguei o quê? Umas 9 horas. Da E eu manhã, moro, eu moro em Belfort Roxo. Eu também estou morando em Belfort Roxo. E até Nova Iguaçu, demora, né? Tipo, pegar um ônibus, né? Assim, ainda mais despreparado. Eu já tinha mandado um currículo, tinha sido em dezembro. Né? Em Uhum. dezembro ou já, início de janeiro, nem me lembro direito. Mas foi quase um mês e meio de diferença. Quase um mês, mano. Aí, quando eu cheguei em casa, aí eu peguei meu celular, aquela displicência, né? Não sabendo de nada. Já tinha até pedido esperança até, que já tinha um tempinho que eu tava esperando a resposta. Uhum. Aí, simplesmente vi a mensagem. Ah, reunião hoje com o secretário 11 horas. Falei, que? Tipo, Putz. já era 9 horas. Falei, caraca. Eu falei, mãe, Tchau. prepara alguma coisinha pra comer, que eu tô metendo o pé, filho. É simplesmente assim. Aí foi muita doideira, velho, pra pegar esse estágio. Eu fiquei esperando lá, ele tinha me contratado. No mesmo dia ele me entrevistou e tal. Aí eu já tinha sido contratado. Aí eu fiquei só esperando ele me dar a resposta. Acho que foi de algum documento, acho que foi do ofício. Aí eu fiquei Uhum. esperando lá de 9 às 3 da tarde. Pô, eu bati o recorde da secretaria. Nenhum estagiário
ficou tanto tempo sentado naquela cadeira esperando o secretário. Caraca. Pô, Mas valeu Persistência. a pena, valeu a pena. Valeu a Valeu, pena. valeu, pô, valeu a pena. Cara, comigo foi bem parecida. Essa vaga do Cal, graças a Deus, preenchi. Estava lá no site deles, assim, vaga pro estágio Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro. Eu já pensei assim, caraca, o Cal, mano, o Cal tá oferecendo uma vaga, vamos lá, vamos participar. E aí quando eu fui começar a ler ali, vagas, uma. Aí eu falei assim, não, beleza, beleza. Vamos lá, né? Já entrei meio desesperançoso. Pô, todas as faculdades de arquitetura do Rio para uma vaga dentro do conselho. Eu falei assim, pô, será que vai? E aí eu fiz a apresentação, né, mano? Era por e-mail o envio era por e-mail. E fiz a apresentação lá, falei um pouco de mim, anexei meu currículo, mandei. E aí, uma semana, duas, três, um mês, cara, quando deu 2 meses já nem lembrava mais da vaga. Tipo, já tinha perdido totalmente as esperanças. Quando deu 3 meses e meio ali do meu envio, eles me mandaram um e-mail dizendo que eu tinha avançado no processo, cara. E aí, pra mim, aí esse foi o auge. Eu tava ali no momento que eu tinha acabado de sair do escritório de arquitetura e marcenaria. Então eu já estava buscando um outro estágio. E aí esse caiu no meu colo, eu peguei meu celular assim e fui ver o e-mail, era o e-mail do conselho, eu falei assim, meu Deus do céu, e agora, o que eu faço? Aí comecei a participar ali do... Comecei a participar não, aí eu entrei de vez no processo, que era primeiro, era análise de currículo, depois uma entrevista, depois um vídeo que eu precisava enviar e depois uma entrevista pessoal e ali eu comecei a estudar um pouco sobre o CAL, o que era. Eu acho que é importante, falando já sobre isso, você estudar a empresa, o escritório, a organização que você está indo. Com Porque certeza. no ato da contratação, eu já tinha lido um pouco, né? No ato da contratação, não, no ato do envio, eu já tinha pesquisado um pouco sobre o CAL, o conselho. Só que depois disso, cara, eu entrei de cabeça ali para poder entender o que era e isso fez total diferença, porque na entrevista eles querem saber se você realmente sabe o propósito, sabe qual é o jogo deles. Então é interessante essa questão. De saber o porquê você tá ali, se você realmente O que te entende aguarda, né? onde você tá. É isso. O que te aguarda. Você tem que estar preparado para o que você quer desempenhar, o que você vai desempenhar ali dentro. Então, é É, óbvio que tem que estudar mesmo. Estudar o que você está se envolvendo. exatamente. E assim, uma dica que eu deixei para quem tá ouvindo esse podcast é justamente isso aí, você elaborar um currículo legal com os projetos da faculdade. Isso automaticamente vai levar teu nível. Se você estiver fazendo um projeto de ateliê ali, pensando no teu estágio que você quer arrumar, você vai se dedicar mais ali, isso vai É, refletir na tua nota, uma coisa vai tem puxar a que, outra. tem que mostrar o desempenho mesmo na faculdade, porque aqueles parece trabalho, tem que entregar mais um trabalho, só que aquilo ali é o teu portfólio, mano. Exatamente. Aquilo ali é uma das coisas que a faculdade de arquitetura tem vantagem em todas as outras. É questão de área mesmo, por exemplo, área de direito, área de psicologia, área de, sei lá, que a arquitetura tem como você provar a sua não é talento, mas o seu desempenho, certo? A Os seus sua experiência. trabalhos, a sua experiência, você tem como provar. Portfólio. Eu sei que direito deve ter, a psicologia deve ter, mas é muito mais fácil porque é na própria faculdade. Então, tipo, a Exato. faculdade te Já gera isso. estimula e isso já gera esses frutos as habilidades que você desenvolveu ao longo do curso. Então, tipo, Sim. é muito mais fácil. Então, se você se desempenhar certo nos trabalhos, entregar um trabalho de excelência, escutar o professor, sentar, perguntar, perturbar o professor de todas as formas possíveis, você vai ter um bom resultado e você vai ser contratado por alguma empresa como estagiário ou até sendo efetivado mesmo, como foi o meu caso e do Rafael, pela organização que você já estagia, né? Entendeu? Tipo, Aham. então é muito bom, sim, perder noites, assim, a saúde não é, mas para a vida profissional, às vezes cai como uma luva, entendeu? É legal isso porque eu também penso que quanto mais você se aperfeiçoa na faculdade, mais aquilo reflete no seu currículo e, tipo,
como eu falei, uma coisa levando a outra, você não precisa é, desprender o seu tempo fo- é, extra faculdade, se eu posso chamar assim. Não precisa fazer um curso extra para poder projetar algo que esse algo você vai colocar no teu portfólio, então tá tudo ali unificado, né? Então, e uma outra coisa também que, que fez a total diferença para mim, total, foi o posicionamento, cara. Você precisa se posicionar. No meu caso foi através do Instagram, né? Então, antes do Instagram, eu só tinha meu perfil pessoal lá, arquitetura e urbanismo na minha bio, e tipo, ninguém tava vendo aquilo ali. Eu falei, cara, preciso virar o jogo. Eu preciso virar o jogo e fui lá sem vergonha mesmo nenhuma, criei um perfil de arquitetura. É claro, deixando sempre claro ali que estudante de arquitetura, postando os projetos de estudo, mas eu resolvi me posicionar, me apresentar como um estudante de arquitetura e postar as coisas da faculdade ali, fazer do Instagram um portfólio. Então, eu comecei a fazer esse jogo e depois de algo ali previamente elaborado, no nível ok, eu entrei em contato com esses escritórios. Então, a galera que está te contratando, ela vai ver, pô, deixa eu ver o Instagram dessa pessoa que está mandando. Ela vai ver sem nem você precisar mandar currículo. A pessoa vai entrar no seu Instagram e Isso é vai ver verdade. você já posicionado. Então, é literalmente um centroavante ali que tá esperando o passe pro gol, cara. Você. Isso aí, essa parte é tão importante que rende um episódio só falando disso. Uhum, Isso é um episódio completo. É verdade. A importância das redes sociais no âmbito profissional, velho. Isso aí só rende um episódio inteiro. exatamente. E aí, o que que você pode falar aí também pra gente, ô, Rafael? Uma dica aí, se você pudesse reunir tudo que você gostaria de falar em uma ou duas dicas, fala aí o que que você queria passar aí pra comunidade. Eu acho que uma das principais dicas, eu acho que o que eu uso hoje, eu acho que eu vou continuar usando por muito tempo, é que entenda as debilidades do local que você trabalha. Entenda aquilo que falta. Porque se você supre aquilo que falta, você vai ser, igual você falou, você vai ser o centroavante principal do time. Uhum, Se você se tornar bom, mesmo você já estando dentro do estágio, você já contemplando uma área específica, se você quiser ter abrangência no seu local de trabalho, perceba as debilidades do local Se e torne se torne insubstituível. insubstituível, se torne a resolução dos problemas, porque o trabalho nada mais é do que você acordar todos os dias para resolver o problema de Problema. outra pessoa. Exatamente. exatamente. É Cara, uma. você, é você acordar com a disposição de Resolver ajudar alguém, problema. resolver problemas. Você é um você faz isso todos os dias. Pra você fazer isso todos os dias, entendendo o que você está fazendo, e não, mais um dia de trabalho, que saco. Tô cansado já disso, sempre a mesma coisa. É sempre a mesma coisa porque a postura normalmente é a mesma. Uhum. Então, mudar essa postura vai tornar o dia a dia de trabalho completamente diferente. É legal que você falou aí dessa questão do problema. E que, cara, eu sempre observo isso e foi uma coisa que eu tenho percebido. Geralmente nas vagas de estágio, a gente quando olha para elas, a gente vê praticamente a mesma coisa, né? Uma vaga onde é o salário, se tem vale transporte, se tem vale alimentação, o que, que você precisa ter. Só que eu sempre observo que tem ali o diferencial, eles estão pedindo um diferencial, Tem um a mais, né? tem um a Sempre tem um a mais. mais. E isso daí, cara, é um ponto-chave. É a empresa literalmente pedindo ajuda. É o escritório de arquitetura praticamente te dando ali o que, que você precisa para você se destacar. Porque às vezes a vaga lá tá. Precisamos de alguém que saiba mexer com SketchUp, Revit. Não, SketchUp, AutoCAD, Photoshop. E aí coloca lá, diferencial, Revit. Por que, que essa empresa colocou o diferencial? É porque ela está querendo migrar. Então, se ela encontra alguém que é especializado em Revit, que tem uma experiência legal, sim, você vai se destacar das outras pessoas. Então, o primeiro passo, né, assim, nessa de analisar o currículo e mandar,
é isso, entender a fragilidade, a debilidade, como você falou, direto ali no currículo, porque sempre vai se apresentar. Exatamente. E essa debilidade também, ela tem que ser, ela não precisa ser, mas se for, vai ser melhor na área que você quer atuar. Porque sempre vai ter algum escritório com debilidade na área que você quer atuar. Ou se não tiver debilidade, seja um diferencial aonde você quer atuar. Exato. Para você poder trabalhar na área que você gosta também. Porque muita gente gosta de trabalhar em algo e está trabalhando em outra coisa porque acabou deixando o foco daquilo que realmente o arde no coração de lado para poder trabalhar no que dá retorno. Isso acontece muito também, você puxando um gancho aí, e às vezes as pessoas estão se formando ou estão em curso de arquitetura, e aí não só esse como os outros, e a pessoa já tem um trabalho, mas não segue a área de arquitetura ainda. E aí para ela é um pouco mais difícil também isso migrar de área, entendeu? Às vezes a pessoa ganha ali, sei lá, uns 2 ou 3 mil, e aí para ela, pô, e ser um estagiário, ganhar menos, e tentar ganhar experiência para a área dela, É é um complicado. desafio, É muito É um desafio. desafio Você tem mesmo. que largar, tipo, Isso é verdade. a sua renda, né? Muitas das vezes você tem aquele per capita ali mensal que você tem que pagar suas contas, você também não vive de brisa, então a pessoa tem que arcar com as suas contas e também é uma dificuldade, porque cada um aqui, cada um aqui teve um emprego diferente, não relacionado à arquitetura, então nós tivemos que fazer escolhas, né? Deixar de seguir um caminho, continuar naquela mais lucrativo, né? isso, Exatamente. No naquela momento, comodidade para poder buscar o que realmente a gente quer, o nosso sonho, né? É, Então, isso é no bem meu, legal. no meu caso foi eu trabalhava à noite, certo? O que era desvantagem disso tudo, estagiar e trabalhar à noite, era complicado devido ao cansaço. Era um dia sim, um dia não, era intercalado, né? O plantão. Só que, mano, eu tava me desgastando, certo? Tipo, tava literalmente um zumbi todo dia. E virar, fazendo um trabalho, etc. Era muito complicado isso. Eu chegava no estágio morto, né? Saía do trabalho, ia pro estágio, do estágio pra faculdade, da faculdade pro estágio de novo, depois, mano, era doideira. Então, tipo assim, era muito difícil conciliar esses mundos diferentes ali, que são totalmente separados. Aí, e É você realmente levar duas coisas nas cansativo. costas, né? É Porque você muita coisa. trabalha numa outra área e você chega, vai para aula Exatamente. e depois de noite você ainda tem que fazer trabalho para Exatamente. Tem que dividir poder tua correr. cabeça ali. Tava dividindo minha cabeça em três. E aí Mas você acaba. imagina as pessoas que às vezes têm que abrir mão do trabalho em si para estagiar. E aí é um detalhe, né? É aí que vem a importância dos escritórios modelos das faculdades, né? Que é um ponto importante. Justamente, eu vejo que, sim, é um benefício para as pessoas que não têm condições de trabalhar e Abrir estagiar ao portas. mesmo tempo. Tipo, Uhum. eu moro com meus pais, certo? Então, tipo, eu não tenho família para cuidar, não tenho filho, tal, tal, tal. Mas tem pessoa que tem, tipo, não pode abrir mão do emprego atual para estagiar. Exato. Tipo, é impossível. Foi bom Então, você falar isso aí, porque acaba sendo um começo para as pessoas. Muitas vezes elas não estagiaram ainda, elas não sabem como é aquilo. Em um escritório modelo na sua faculdade, te dando nem que seja o básico do que você vai encontrar no escritório, exatamente. tipo, ajuda demais, porque se você aprende um pouco daquilo ali, você já consegue, pô, peraí, no escritório eu vou fazer isso, então tu já tá ciente do que você pode fazer ao longo da sua Exatamente. carreira ali. E assim, então, falando um pouco sobre o escritório modelo em si, né, que hoje eu esqueci de mencionar, mas eu faço parte do escritório da faculdade, escritório Cubo, e a importância dele nesse exercício, né, nesse início de exercício profissional, vale destacar, vale lembrar aqui só uma curiosidade, né?
se a gente for parar para pensar, todo mundo aqui, nós quatro, temos algo em comum. Todos nós, todos os nossos patrões, as nossas empresas têm ou teve contato com a coordenadora do nosso escritório, a Marlise, em algum momento. Então, Sim, cara, isso é absurdo. A É quantidade verdade, de verdade. conhecimento que você consegue absorver ali, tanto teórico quanto prático, dentro do escritório modelo, é algo que passa por cima de todas as dificuldades que fazem você talvez não querer entrar. Então, porque, pô, eu tava pensando antes de começar a entrar, eu vou deixar de produzir durante algumas horas durante a minha semana para poder estagiar num lugar onde eu não vou ser remunerado, onde não vai ter uma remuneração, não vai ter um vale transporte, não vai ter nada, vai ser só a prática. E isso, para mim, cara, era uma questão forte. E aí eu resolvi passar por cima disso e através do escritório modelo, através da troca de experiência ali, eu pude fazer contatos, eu pude montar um networking, eu pude entender como é que funcionava. Cara, a gente trabalhou com as prefeituras, a gente trabalhou com a prefeitura de Mesquita, com a prefeitura de Nova Iguaçu, e esses primeiros contatos, para mim, foram totalmente, só para deixar claro aqui para quem não conhece, antes de eu estagiar no CAL, eu comecei a estagiar no escritório modelo. Então, eu tive os meus primeiros contatos com essas repartições públicas através do escritório modelo. E, cara, que privilégio pra gente, enquanto estudantes, estar participando de um projeto, por exemplo, da restauração da Fazenda São Bernardino, cara, que é um patrimônio cultural absurdo de Nova Iguaçu. Tem o parque também, né? O Parque Municipal Natural de Nova Iguaçu. Exatamente. E outros projetos também que procuram, né, o nosso escritório modelo lá. E isso é uma honra pra gente, porque abre a possibilidade, espera aí, pô, eu vou dar a chance para aqueles garotos me mostrarem um projeto, o que eles têm a me apresentar, e aí você tem esse reconhecimento dos órgãos, né? Sim, eu acho que o escritório modelo ele é a voz da academia. É a Então, voz. com certeza. o que a gente está produzindo? O que a academia tem a oferecer? Tá lá no escritório modelo, cara. Vai lá, conversa com a Marlise, ou então conversa com o coordenador atual do seu escritório modelo, o que precisa para você entrar, participa dos processos seletivos. Com certeza isso vai refletir, isso eu não tenho dúvida nenhuma, eu afirmo com toda certeza que vai valer a pena. Ou Se seja, aproxima dos professores. Se exatamente. aproxima dos professores. Ele é o seu orientador ali que vai te É o, apoiar. é o cara que vai te dar o empurrão pro mercado de trabalho. É isso aí. Exatamente. E para a vida também, né? Para a Porque vida toda, experiências de projeto em si e a questão do lançamento do seu produto, que é você, no mercado de trabalho. É Não, isso, mano. Ele é o teu vendedor. em Exatamente. projetos também. Outro dia eu cheguei para Marlise e falei assim, pô, Marlise, como é que eu faço para morar fora trabalhando com o que eu gosto? E ela, não, calma, não é por aí, é por aqui. Desse jeitinho tu vai conseguindo fazer contar. E é isso, entendeu? É A verdade. gente consegue ter essa liberdade também com um amigo, né, com um professor, e porque todo mundo que está ali tem um sonho, então todo mundo quer alguma coisa e busca algo. Então eles vão te dar ouvidos, eles vão te orientar, eles vão fazer o possível para te ver melhor do Com que você certeza. quer. E é isso. Exatamente. Pessoal, encaminhando aqui para o final, eu queria agradecer a todos vocês aí que participaram, Marlon, Rafael, Isaac, a gente... Diz aí. Vamos deixar o Instagram da gente aqui, vamos fazer um pouco mais dinâmico agora no final. Rafael, fala aí pra gente o teu Instagram, de como é que o pessoal pode te encontrar aí nas redes. O meu Instagram atualmente de arquitetura ele é castor.arc. Sim, é o animalzinho mesmo. E pode colocar lá no Instagram que quem quiser entrar em contato diretamente, Sucesso. eu vou estar lá. Marlon, fala aí pra gente também. Então, o meu profissional é o Arc. Profissional, assim, em termos, né? Mas arc.marlon Ferreira, tudo junto. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem falar comigo, é só ir lá na DM e chamar. Isaac, Então, eu não tenho perfil profissional porque eu não tomei vergonha na minha cara.
certo? Mas eu tenho o meu Instagram, é @IsaacSantosNewton. Beleza. Pra vocês me encontrarem lá no Instagram também, @arc.joãosiqueira, tudo junto, sem acento. E é E só isso. mais uma coisinha antes da gente encerrar. A gente vai colocar lá, se vocês puderem acompanhar a gente pelo Instagram. Vamos colocar umas caixinhas de pergunta. O que que vocês acharam da primeira gravação? Quem a gente pode trazer nas próximas, né? De convidado. Sim, nós vamos trazer convidados A gente futuramente. está abrindo aí o primeiro testezinho, então a gente tá vindo devagarzinho. Espero que vocês tenham gostado. Manda lá, manda o que que vocês sugerem lá e a gente vai tentar trazer para vocês. Valeu? E é isso aí, pessoal. Até o próximo podcast. Fica atento lá no Falou. nosso Instagram. A gente Só vai fachada. abrir as perguntas lá. E é isso aí. Obrigado a todo mundo que ouviu. Tamo junto. Tá?